Então, todos sejam muito bem-vindos à nossa reunião, Pais de Joelhos, Filhos de Pé, e vamos ter um tema muito especial hoje, muito importante para nós pais e mães que aqui estão, fiquemos atentos, oremos em nossos corações, e só um lembrete, né, que a gente sempre faz, para manter os microfones desligados, e para não ter interferência, pois essa reunião está sendo gravada, tá? Acredito que vai dar certo a gravação. Então, o tema de hoje é a importância das profecias. E para falar sobre esse tema, eu convido o irmão Eliés Santiago, da Sembra, o irmão que está sempre colaborando conosco. Boa noite, irmão Eliés. Seja muito bem-vindo. Irmã Miriam, desliga o microfone, por favor. Boa noite, irmã Eliés. Boa noite. Eu estou aqui com o objetivo de ser terça-feira, como pais filhos de pé. Nosso filho está sendo apresentado para o Salvador muito em breve, assim, quando ele voltar. Desejo, irmãos, sejam em paz, sejam em corações e mais uma vez para ouvirmos a palavra do Senhor. Os irmãos, orem em vossos corações pelo Espírito Santo, para que ele nos ilumine. Todos os irmãos me ouvem bem? Está tranquilo? Não estou ouvindo direitinho, não, irmão. Não. Falhando Um pouquinho, está dando interferência um pouquinho, falhando um pouco a voz. Eu achava que era só para mim, mas... Se os irmãos estiverem vendo que está falhando, os irmãos me falam, porque aí eu vou para um lugar mais perto da internet ali, tá? Agora melhorou, irmão. O irmão falou agora, ficou bem nítido. Ok, para os irmãos também, né? Para as irmãs. Irmãos, Tá hoje bom. nós vamos falar de um tema muito importante. Eu creio que a maioria de nós hoje, nós existimos por causa das profecias. A importância das profecias. Tem muitas pessoas que acreditam que uma profecia ela não é importante, ou se é importante, ela não dá o devido valor a ela. Uma profecia, ela quer dizer algo para nós de acontecimento passado, presente e também futuro. O texto que a irmã leu, ela é muito importante porque fala da importância da profecia. Não havendo profecia, o que acontece com o povo? Deixa, né, marido? Sai no seu celular. O que acontece? O povo se corrompe. Irmãos, isso aqui é muito impressionante quando nós analisamos realmente o que acontece sem existir profecia. As profecias, elas são de cunho religioso e também de cunho político. As profecias vêm anunciando o reino do Messias e também anunciando a destruição do reino das trevas. Desde que o mundo é mundo, ele está embasado em profecia. Então, só para os irmãos entenderem a importância da profecia, nós vivemos nela, respiramos ela e nos alimentamos ela. Mesmo inconsciente, nós estamos dentro da profecia. O mundo, quando ele foi criado, ele já foi criado dentro de uma profecia. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, também encontramos outra profecia. Nós vemos ali toda a Bíblia Sagrada, ela é a profecia. Gostaria que os irmãos abrissem a primeira carta em Tessalonicenses capítulo 5, e vamos ler aqui, é um versinho bem curto, mas é um verso que precisa ser lido. É o versículo 20. Capítulo 5, o versículo 20. Aqui diz assim, olha:
Não desprezeis as profecias. Por que que a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, fala aqui aos Tessalonicenses para não desprezar as profecias? Porque existiria muitas pessoas que desprezariam as profecias, sem entender que ele ou ela faz parte das profecias. Aqui diz mais, diz assim: mas irmãos, acerca dos tempos, o capítulo 5, versículo 1, mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Aí o versículo 4, diz assim, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Esta é uma profecia. Por que é uma profecia? Porque anuncia para os filhos de Deus que nós somos luz. E, consequentemente, anuncia para aqueles que não conhecem a Cristo que eles são filhos das trevas. E aí, se vocês lerem o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, do versículo 1 até o versículo 5, vocês vão ver que aqui fala de dois grupos. O grupo que não acredita nas profecias e o grupo que acredita e confia nas profecias. Existe uma relação muito íntima e de grande importância. Todas as profecias, elas foram dadas para o nosso ensino. Todas as profecias, toda a palavra de Deus, toda a Bíblia Sagrada é as profecias. Eu gostaria de ler alguns textos com os irmãos, para os irmãos entenderem a importância das profecias. Mas eu gostaria depois de mencionar e comentar com os irmãos alguns detalhes para que os irmãos estejam mais cientes do que muitas vezes perdemos ao não estudar a Bíblia Sagrada e também o espírito de profecia, ou a Bíblia Sagrada em espírito de profecia, no poder do Espírito Santo. Olha só esse texto. Eu gostaria que os irmãos parassem e refletissem. Analise se isso aqui não é uma profecia, ou se não tivesse isto, o que seria de nós? Diz assim: logo ouvimos a voz de Deus, semelhante a muitas águas, a qual nos anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Os santos vivos reconheceram e entenderam a voz, ao passo que os ímpios julgaram ser ela um trovão ou terremoto. Ao declarar Deus a hora, derramou sobre nós o Espírito Santo, e nosso rosto começou a resplandecer e a brilhar com a glória de Deus, como aconteceu com o rosto de Moisés ao descer do monte Sinai. O que os irmãos acham? Isso aqui já aconteceu? Está acontecendo ou vai acontecer? Vai acontecer. Então, é uma profecia. Mas se nós formos vermos fatos, já aconteceram, está acontecendo e vai acontecer, ou seja, passado, presente e futuro. Profecia. A história do passado, ou a profecia que aconteceu, ela se tornou história no passado. Mas ela também não deixa de ter uma ligação com o presente e que pode apontar para o futuro. Aqui diz assim, olha, em Romanos capítulo 13, versículo 11. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Isso aqui é uma profecia ou não é? É uma profecia. Só que ela é agora para o tempo presente, nosso, hoje, no momento em que vivemos. Essa profecia, ela teve, quando foi escrita, apontava para um presente,
no momento e apontava também para o futuro. Então, ela teve duas aplicações. Tem profecias que você vai ter uma aplicação, outras duas aplicações e outras 3 aplicações. E a Bíblia Sagrada, graças a Deus, que Ele nos aponta a nossa história. Primeiro, do livro de Gênesis ao Apocalipse, ela discorre o início da criação do mundo e ela aponta para após o milênio, lá no céu, ou seja, a cidade descendo e toda a terra sendo renovada. Aponta para a exterminação do pecado, de todo o mal, e o estabelecimento de um novo reino de paz, que é o reino de Cristo, que ele desejou estabelecer lá com Adão, mas Adão não resistiu e houve um hiato no universo de Deus. Mas nesse hiato está descrito todas as profecias do que iria ocorrer, especialmente apontando para a nossa redenção, a nossa salvação através da pessoa de nosso Salvador Jesus Cristo. Isso também é profecia. Antes que o mundo existisse, Cristo, Deus Pai e o Espírito Santo idealizou tudo o que está acontecendo agora conosco, o que já aconteceu, está acontecendo e irá acontecer. Tudo. Aí, em Oséias capítulo 4, versículo 6, diz assim, olha, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdotes diante de mim. E visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então aqui é uma mensagem profética. Mas é uma mensagem profética para aqueles que não estão nem um pouco interessados na própria salvação e nem na salvação dos seus filhos e nem na salvação da sua família. É uma profecia. E isso está acontecendo com muitos que desprezam as profecias, desprezam a palavra de Deus, desprezam a lei de Deus. Ele diz, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Aí é que diz, o Antigo Testamento é o solo em que as sementes da piedade prática foram inicialmente semeadas. Isso foi repetido nas palavras de Cristo aos seus discípulos. Ainda precisamos aprender que toda a dispensação judaica é uma profecia resumida do Evangelho. Toda a história do povo judeu, toda a história, todo o ritual, todo o contexto deles é uma profecia. Para os irmãos entenderem isso, irmãos, quando nós lemos a Bíblia, quando nós abrimos, por exemplo, o livro de Isaías. O livro de Isaías, ele contém 66 livros. Os 39 primeiros capítulos deste livro aponta para a história do povo de Israel, o propósito de Deus para com eles, a insistência de Deus em mostrar o Redentor, que era Cristo, para salvar e redimir o povo. E os 27 últimos capítulos de Isaías mostra a nova dispensação. Cristo já vindo, morrendo, resgatando, ou seja, o que acontece no Novo Testamento. Se nós pegarmos o livro de Daniel, nós vamos ver que todos os capítulos falam de nós hoje, nós como povo de Deus, o povo escolhido do Senhor. Nós, se vermos o capítulo 1, nós vamos ver ali, na pessoa de Daniel, o povo de Deus, nós, como pessoas escolhendo ser vegetarianos e, consequentemente, recebendo o dom do espírito de profecia, que são os livros da nossa irmã Ellen White. E, consequentemente, nós entendemos a palavra, o termo luz maior e luz menor. O que é a luz maior? É a Bíblia Sagrada. Por que luz maior? Porque nós entendemos, irmãos, que todas as pessoas no mundo inteiro vão ler a Bíblia Sagrada. Quando nós falamos de luz menor,
Ou seja, o espírito de profecia dado à igreja de Cristo, que é os adventistas e adventistas do sétimo dia, movimento de reforma, nós vemos que é uma luz menor. Mas por que menor? Porque ela não ia ter uma extensão de nível universal, ou seja, global, para o mundo em geral, mas para um povo que Deus selecionou, um povo que Deus escolheu. Esta é a luz menor. Mas, em caráter de profecia e de inspiração, foi dada da mesma forma, com o mesmo propósito que foi dado aos profetas, por exemplo, aos profetas maiores e aos profetas menores. Nós vemos os livros de Isaías, Jeremias, nós vemos ali Ezequiel, Daniel, aí nós vemos que são os grandes profetas. Por que grandes? Porque eles tiveram uma história mais longa e foi inspirado pelo Espírito Santo com uma história maior sobre o povo de Deus. Já os profetas menores, que é Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, são os profetas menores. Estes profetas também têm a sua colaboração. Todos foram inspirados pelo Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que inspirou os profetas da Bíblia, inspiraram também a serva do Senhor. Então, quando nós entendemos que a dispensação judaica mostra-nos toda a história nossa, quando nós vemos a Bíblia Sagrada, o profeta Isaías, o profeta Daniel, nós vemos a nossa história, nós compreendemos que tudo tem um início, um meio e um fim. O início, Deus apontando para um libertador e resgatador. O meio, esse libertador vindo para nos resgatar e nos redimir, ele morrendo na cruz do Calvário, e no fim, redimindo todos os seus, aquele que ele veio, morreu para resgatar, fazendo com esse propósito e esse objetivo, levando para as mansões celestiais. Quando assim, descobertas e reunidas, notar-se-á que se adaptam perfeitamente uma às outras. Cada evangelho é um suplemento dos outros, cada profecia uma explicação de outra, cada verdade um desenvolvimento de alguma outra. Os símbolos da economia judaica são esclarecidos pelo evangelho. Cada princípio tem na palavra de Deus seu lugar, cada fato sua significação, e a estrutura completa em seu plano e execução dá testemunho do seu autor. Mente alguma poderia conceber ou moldar tal estrutura, a não ser a que possui o ente infinito, ou seja, o nosso eterno Deus. Os dois grupos de vigias representam as duas classes que professam estar a esperar o seu Senhor. São chamados virgens, porque professam fé pura. As lâmpadas representam a palavra de Deus, diz o salmista. Lâmpada para os meus pés, Senhor, é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O óleo simboliza o Espírito Santo. Assim é representado o Espírito Santo na profecia de Zacarias. Óleo, e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima e com suas 7 lâmpadas. 7 lâmpadas representam as 7 igrejas, representam os 7 períodos, representa também os 7 milênios que a terra vai existir neste mundo de pecado. No entanto, por convincente que fosse essa prova da certeza da esperança dos crentes, havia, contudo, outra evidência ainda mais convincente no testemunho da profecia, através do qual a fé de todos pode ser confirmada e ancorada com segurança. E temos muito firme a palavra dos profetas, declarou Pedro, a qual bem fazeis em estar atentos como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus
falaram inspirados pelo Espírito Santo. Queridos, a profecia tem uma importância muito tremenda na nossa história, na história de Deus, na história do seu povo e na história do universo. A profecia, sem ela, nós não existiríamos. Sem profecia, nós deixaríamos de existir. Diz que ao mesmo tempo que exaltava a firme palavra dos profetas, como guia seguro em tempos de perigo, o apóstolo solenemente advertia a igreja contra a tocha da falsidade, da falsa profecia, que surgiria erguida por falsos doutores, os quais introduziriam encobertamente heresias de predição e negarão o Senhor. 2 Pedro 2:1. Mas aqui o apóstolo chama a nossa atenção. Será que existe só profecia verdadeira? Será que o pai da mentira também não inventaria profecias para os seus filhos, ou seja, os ímpios? Com certeza. Então, por isso o apóstolo chama a atenção que iria surgir por falsos profetas ou falsas profecias, ou seja, contrapondo a profecia de Cristo, a profecia verdadeira. Aí diz, bem-aventurado, em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escrita, pois o tempo está próximo. Sem profecia, nós não saberíamos que existia tempo. Sem profecia, nós não saberíamos que Jesus viria, que Jesus morreria, e que Jesus ressuscitaria, e que Jesus iria para o céu, e iria voltar novamente e nos levaria para lá. Sem profecia, nós não saberíamos disso. Tudo o que acontece foi profecia, foi profetizado. Tudo o que está acontecendo foi profetizado. Então Deus, ele mostra para nós a história, e através da história do que aconteceu, foi profetizado para eles, também é profetizado para nós agora. O que nós estamos fazendo aqui hoje, reunidos nessa sala de oração, ela também é profecia. A profetisa do Senhor diz que nos finais, antes da porta da graça fechar, nós nos reuniríamos em pequenos grupos, em oração, estaríamos intercedendo, clamando em prol dos nossos filhos, clamando em prol da sua igreja, clamando, ou seja, estaríamos entre o alpendre e o altar, orando, implorando misericórdia de Deus. É o que nós fazemos aqui, é profecia. Joel capítulo 2, versículo 28 ao 32. Se os irmãos lerem lá, nós estamos fazendo isso aqui. Louvado seja Deus. Se não fossem as profecias, nós não existiríamos. Repito novamente. Aqui diz assim, olha, os perigos dos últimos dias estão sobre nós e cabe-nos a obra de advertir as pessoas do perigo em que se encontram. Como que a gente sabe de perigo? Como que a gente sabe do tempo do fim? Como que a gente sabe que estamos exatamente na iminência do retorno de Jesus? Porque Jesus disse na profecia. Quando nós abrimos a palavra de Deus, toda é profecia, mas especialmente alguns capítulos, capítulo 24 de Mateus. O que nós lemos lá? Primeiro aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2, diz assim, olha, pois que, quando disserem, versículo 3, pois quando disserem a segurança, a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. Quando nós vamos para Mateus 24, nós vamos, ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, tempestades, furacões, inundações, terremotos, maremotos. Irmãos, já está dito há 2000 anos atrás. Isso é profecia. E nós vemos acontecer agora com uma maior intensidade. Muitos podem falar, mas isso já acontecia há muito tempo. Isso chama incredulidade e dureza de coração, porque não quer ver o que Papai do Céu está mostrando para despertar as pessoas para o tempo que estamos vivendo, porque isso também é profecia. Está lá em 1 Pedro, no capítulo 3, no capítulo 4, versículo 3. Então, quando nós vemos isto, é profecia.
Então, tem uma importância para nós, um significado tremendo para nos despertar, para nos preparar como um povo de Deus para morar e habitar nas mansões celestiais. Aqui diz: velhas controvérsias serão reavivadas e novas teorias surgirão continuamente. O povo de Deus, porém, que em suas crenças e cumprimento de profecias, desempenhou uma parte na proclamação da primeira, segunda e terceiras mensagens angélicas. Sabe onde se encontra? Todo povo que proclamou e proclama as 3 mensagens angélicas, sabe onde nos encontramos no relógio profético, no relógio da profecia. Todos. Então, cabe a nós, compete a nós também anunciar este evangelho para aqueles que não conhecem. Isso também é profecia. Esta é a importância da profecia. Se nós não anunciarmos o evangelho, é porque nós também não cremos, mas há uma profecia sobre nós quando nós não fazemos assim também. Devemos permanecer firmes como a rocha, retendo firmemente o princípio de sua confiança até o fim. Aí diz mais: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Romanos capítulo 12 e versículo 6. Aqui diz também outra profecia. A profecia diz assim: olha, não será fácil trabalhar para o mestre nesta época. Mas quanta perplexidade poderia ser evitada se os obreiros confiassem continuamente em Deus e considerassem devidamente as instruções que ele tem dado. Ele diz: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmera-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação e que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Então aqui é uma exortação e uma profecia dizendo para nós que com tudo isso não seria fácil nós trabalharmos para a obra do nosso mestre antes dele aparecer pela segunda vez. E é profecia que diz que ele vai vir também pela terceira vez. Hoje o mundo cristão, ele não acredita que Jesus vai voltar pela terceira vez, mas está escrito que eles iriam interpretar conforme o coração deles. Isso também é profecia. Ou seja, eles iriam interpretar a seu bel prazer, ou seja, conforme o seu coração desejasse. E aí eles anulam a lei de Deus, pisam o sábado a pés e vivem como eles querem, dizendo: não, o Senhor não fala bem, nem fala mal, o Senhor não faz bem e nem faz mal. Isso também é profecia. Aqui diz: seja qual for o grande adiantamento intelectual do homem, não pense ele nem por um momento que não há necessidade de inteira e contínua pesquisa das Escrituras em busca de maior luz. Como um povo que somos, convidados individualmente ao estudo da profecia, convidados individualmente ao estudo da profecia. Cada um de nós precisamos pesquisar, procurar entender a mensagem que Deus quer dar para nós. E a partir do momento que nós vamos estudando, Deus nos concede maior luz. A partir do momento que nós vamos conhecendo e vivendo, praticando o que nós estamos recebendo, é-nos aberto para recebermos maior luz. E aí tem muitos que falam: mas, irmão, eu leio, oro, jejum, mas eu não entendo, eu não compreendo. É porque ainda você não está vivendo o que você conhece. O dia que todos nós estivermos vivendo o que conhecemos, mais luz nos será dada. Se o caminho do justo é como a luz da aurora, que ela vai brilhando mais e mais,
degrau por degrau, até alcançarmos a perfeição, ou seja, até um dia a luz ser perfeita. Devemos apanhar os primeiros clarões da verdade e, mediante estudo apoiado pela oração, se poderá obter mais intensa luz, a qual poderá ser apresentada aos outros. Quando nós vemos as profecias na Bíblia Sagrada, nós entendemos que a semana literal, ela é um símbolo da semana milenar. Isto é profecia. Aliás, como que eu posso identificar isso na palavra de Deus? Quando nós vamos lá em Apocalipse capítulo 20. Quando nós vamos em Gênesis capítulo 1, nós vemos Deus fazendo ou criando o mundo em 6 dias, mas no 7º dia, ele descansou e deu-nos o sábado. Quando você vai em Hebreus, no capítulo 4, versículo 9, ele vai falar que ainda resta um repouso para os filhos de Deus, que vai ser lá no céu durante o milênio, o 7º milênio, ou o sábado milenar. São 6 dias, 6 milênios, 6.000 anos apenas, é profecia. Quando nós vamos lá em 2 Pedro, no capítulo 3, o versículo 8, nós vamos ver que é uma profecia. Mas, irmãos, não ignoreis uma coisa, que um dia para Deus é como 1.000 anos. E quando nós vamos lá em Salmos 90, versículo 4, nós vemos que um dia é como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia. E nós vemos também lá em Salmos, capítulo 84, versículo 10. Mais vale um dia nos teus átrios do que 1.000 anos em outro ou qualquer lugar. Profecia. Quando nós pegamos a Bíblia Sagrada e nós abrimos ela no poder de oração, Papai do céu abre a nossa mente e nos ilumina. Quando nós lemos no capítulo 14 de Apocalipse, ali diz também as 3, ou seja, primeiro vai falar sobre um número especial de pessoas dos últimos dias, ali também é profecia. Quando nós vemos capítulo 14, o versículo 6 até o versículo 12, ou seja, até o versículo 20, ali também é profecia. Aqui diz que no capítulo 14 de Apocalipse, os homens são convidados a adorar o Criador. E a profecia revela uma classe de pessoas que, como resultado da tríplice mensagem, observam os mandamentos de Deus. Um desses mandamentos aponta diretamente para o Deus como sendo o Criador. O 4º preceito declara: o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Quando nós abrimos os espíritos de profecia, o que Deus deu para a sua filha, a nossa irmã White, ele também declara: olha, nós vamos ter 1.000 anos lá no céu com Cristo. E Apocalipse capítulo 20, versículo 4, bem-aventurado e santo os que têm parte na primeira ressurreição, pois não têm poder sobre estes a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinará com ele 1.000 anos lá no céu. Porque após o milênio, nós vamos descer para essa terra. Cristo vem e agora toca com a ponta do seu pé no Monte das Oliveiras. O monte fende-se em 2 e aplana, e a cidade santa desce sobre o Monte das Oliveiras. E ali é purificado esta porção da terra onde Jesus tocou. Todo o mundo vai agora ouvir a voz de Cristo, que vai ressuscitar todos os ímpios que dormem, ou seja, que morreram por ocasião da sua segunda volta, e ou seja, desde o início do pecado, aqueles homens que morreram, todos vão ressuscitar para ser queimados. Como que nós sabemos disso? Profecia. A profecia conta-nos tudo o que vai acontecer. Mas e por que nós, muitas vezes, como filhos de Deus, somos duvidosos? Porque nós não pesquisamos, nós não buscamos, não entendemos. E quando nós não entendemos, nós também não procuramos o conhecimento vindo de quem é a fonte do conhecimento, que é Cristo Jesus e o Espírito Santo, e Deus Pai e os anjos.
fonte de conhecimentos. Nós precisamos indagar para o Espírito Santo, precisamos buscar de Deus Pai, do Senhor Jesus, o nosso Salvador, e Ele nos mostrará tudo aquilo que nós quisermos saber, irmãos. Tudo que você, tudo que eu, tudo que nós quisermos saber a respeito do céu, a respeito das profecias, de todos os acontecimentos, a gente chama de escatologia, a gente chama de os acontecimentos em ordem cronológica. Papai do céu nos mostra. Quando nós buscamos verdadeiramente e queremos viver isto, Deus nos ensina, nos mostra. Aqui diz assim: nos acontecimentos finais do dia da crucifixão, foi dada nova prova de cumprimento da profecia e novo testemunho da divindade de Cristo. Quando a treva se erguera de sobre a cruz e o Salvador soltara seu brado agonizante, ouviu-se imediatamente outra voz dizendo: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Queridos, o capítulo 53 de Isaías, ele mostra exatamente uma profecia que ela conta a história da crucifixão de Cristo, o nosso Salvador, a forma que ele morreria, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e ali ele não abriu a sua boca. Mostra toda a história. Ele foi ferido por causa das nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías, ele mostra para nós o que iria acontecer. E Cristo, quando veio, aconteceu, o profeta havia dito lá no passado. Então, isto é profecia. Agora, qual é a importância disso para nós? Tem uma grande importância, ou a máxima importância. Sem profecia, o povo se corrompe. Com a profecia, nós podemos estar cientes do que vai acontecer e nos preparar para que não sejamos pegos como um ladrão, para que nós não incorramos como aqueles ímpios que não estão aguardando o breve retorno de Jesus, que não estão aguardando o seu nome passar lá em revista no santuário celestial, que não estão esperando ser chamado para prestar conta de todos os seus atos que fizeram e que fazem e que farão diante do grande juízo de toda a terra, que é Cristo Jesus. Meus irmãos, precisais ter Jesus entronizado interiormente, e o próprio eu deve morrer. Temos de ser batizado com o Espírito Santo, e então não nos assentaremos dizendo despreocupadamente: o que tem de ser, será. A profecia terá de cumprir-se. Ela diz a serva do Senhor: despertai. Eu vos rogo, despertai. Pois pesam sobre vós a responsabilidade mais sagradas. Como vigias fiéis, deve dar o aviso ao ver que vem a espada, para que homens e mulheres, pela ignorância, não sigam um rumo que evitariam se conhecessem a verdade. Ezequiel diz, lá no capítulo 18, que é dever nosso como filhos de Deus anunciar para o ímpio que se ele não se arrepender, ele vai morrer. Mas se nós vermos ele cair e não falarmos nada, o sangue daquele, ele vai recair sobre nós. Então pesa uma responsabilidade sobre nós que conhecemos a profecia. Mas eu já ouvi de muitos irmãos dizerem: mas eu não quero conhecer, eu não quero saber, porque aí eu não vou ter que prestar conta diante de Deus. Vai sim. Eu vos digo, irmãos, que você, mesmo na ignorância sua, você vai ter sido tido diante de Deus como uma pessoa que sabe e que não quis fazer, ou seja, que foi negligente para com o ímpio que estava perecendo. Profecias e mais profecias. Ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, Cristo diz, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligentes para com o dom que há em ti,
o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, repetindo, nenhuma profecia foi dada por vontade humana, todas elas por vontade divina, e toda a Bíblia é profecia. Toda a Bíblia toda é profecia. Basta nós pesquisar com diligência, basta entendermos os propósitos que foi escrito, para o que foi escrito. Quando nós vemos lá em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa para redarguir, para corrigir, para instruir, para ensinar em todos os caminhos. Então ela vem para nos ajudar. Aqui diz mais, ainda gostaria de ler mais 3 textos para nós finalizarmos a nossa meditação desta noite sobre a importância das profecias, o quanto é importante nós sabermos. Diz, muitos, uma grande multidão, serão terrivelmente surpreendidos quando o Senhor vier subitamente como um ladrão na noite. Vigiemos e oremos para que, vindo subitamente, ele não nos encontre dormindo. Aí ela diz mais, a minha alma está profundamente agitada ao considerar o quanto deveríamos realizar pelos que estão a perecer. A predição de Daniel, muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Deve cumprir-se no darmos a mensagem de advertência. Muitos devem ser iluminados com respeito à segura palavra da profecia. O único conforto verdadeiro que encontro é olhar além deste conflito e ver o triunfo final, a glória de Deus refletindo seu esplendor sobre os vencedores. A profecia, ela indica o seguro resultado do conflito e podemos vê-lo pela fé. Anseio realizar as experiências desdobradas diante de mim nas visões que o Senhor me tem dado. O mais alto, que estava com o Pai antes que o mundo existisse, foi submetido à humilhação para que elevasse a humanidade. A profecia descerra o véu, a fim de vermos o trono no céu. Contemplarmos sobre esse trono alto e sublime. Alguém que em forma humana veio a este mundo para sofrer, ser lacerado com açoites e ferido por nossas iniquidades. Há diligente estudo da palavra de profecia em todas as partes do mundo, os quais estão obtendo luz e maior luz ainda da pesquisa das Escrituras. Isto se verifica acerca de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos. Porque a profecia diz, esses virão dos mais grosseiros erros e tomarão o lugar dos que têm tido oportunidade e privilégios e os não têm apreciado. Estamos agora fazendo nossa escolha e discerniremos em breve entre os que servem a Deus e os que não servem. A vinda do Salvador, ela foi predita lá no Éden. Quando Adão e Eva ouviram pela primeira vez a promessa, aguardavam-lhe o pronto cumprimento. Saudaram alegremente seu primogênito na esperança de que fosse o libertador, mas o cumprimento da promessa demorava. Aqueles que primeiro a receberam morreram sem o ver. Desde os dias de Enoque, a promessa foi repetida por meio de patriarcas e profetas, mantendo viva a esperança de seu aparecimento. E todavia, ele não vinha. A profecia de Daniel revelou o tempo de seu advento, mas nem todos interpretavam corretamente a mensagem. A mão do opressor era pesada sobre Israel e muitos estavam dispostos a exclamar, prolongar-se-ão os dias e perecerá toda a visão,
Ezequiel capítulo 12, versículo 22. Mas, agora pense, note, mas, como as estrelas no vasto circuito de sua órbita, os desígnios de Deus não conhece adiantamento e nem tardança. Mediante os símbolos da grande escuridão e do forno fumegante, Deus revelara a Abraão a servidão de Israel no Egito e declarara que o tempo de sua peregrinação seria de 400 anos. Sairão depois com grandes riquezas. Contra essa palavra, todo o poder do orgulhoso império de Faraó batalhou em vão. Naquele mesmo dia que Deus dissera, que foi indicado na promessa divina, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Assim, nos divinos conselhos foram determinados a hora da vinda de Cristo. E quando o grande relógio do tempo indicou aquela hora, Jesus nasceu em Belém. Queridos, a profecia. Tudo o que está acontecendo está dentro da profecia. E é tão interessante, impressionante, que nós podemos conhecer todas elas, porque Deus assim nos revelou. Amós, capítulo 3, versículo 7. Um irmão pode ler, por gentileza, esse texto? Para nós finalizarmos, nós vamos ler esse texto aqui e eu vou comentar ele para os irmãos entenderem. Por favor. Amós, capítulo 3, versículo 7. Se um irmão abriu, possa ler, por favor. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Muito bem, irmã. Muito obrigado, irmã Adriana. Deus não vai fazer e não fará nada que ele não tenha revelado. Não pense você, porque Satanás faz você pensar, eu pensar, como eu já pensei, tá? Que é desígnio de Deus, Deus vai fazer conforme ele quer e nós não vamos conhecer ou nós não vamos entender. Não, tudo Deus revela para os seus servos, os profetas. E diz aqui, olha, no sofrimento de Cristo sobre a cruz, cumpriu-se a profecia. Século antes da crucifixão, predissera o Salvador o tratamento que havia de receber. Dissera, pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Poderiam contar todos os meus ossos. Eles me veem e me contemplam, repartem entre si os meus vestidos e lançam sorte sobre a minha túnica. Salmos 22, 16 ao 18. A profecia quanto às suas vestes cumpriu-se sem conselho, nem interferência de amigos ou inimigos do crucificado. Aos soldados que o puseram na cruz foram dados os seus vestidos. Cristo ouviu a altercação dos homens enquanto os dividiam entre si. Sua túnica era tecida de alto a baixo, sem costura, e disseram, não rasguemo-las, mas lancemos sorte sobre ela para ver de quem será. A voz de Deus ouvida era passadas, soam ao longo do tempo de século em século através de gerações que surgiriam no palco da ação e passariam. A história e a profecia testificam que o Deus de toda a terra revela segredos por intermédio de seus escolhidos portadores de luz perante o mundo. Nabucodonosor, mediante sua terrível humilhação, ao perder a razão, foi levado a ver sua própria fraqueza e reconhecer a supremacia do Deus vivo. Houve silêncio no céu, nenhuma harpa soava, anjos veem seu Senhor crucificando, circundado de legiões de forças satânicas, sua natureza humana vergada ao peso de misterioso pavor que o fazia tremer. Fortalecido pelos anjos enviados do céu, Jesus se ergueu do suor, sangue e agonia, e pela terceira vez retorna aos seus discípulos.
mas é desapontado, encontra-os dormindo na hora de sua mais amarga agonia. E a cena entristeceu os anjos. A profecia declara que o poderoso para salvar devia pisar o lagar sozinho. Dos povos, nenhum homem se achava com ele. Isso aconteceu, irmãos. Tudo isso aconteceu. É profecia. Se nós vemos desde o Gênesis ao Apocalipse, nós vamos ver a profecia. Estamos no limiar de grandes e solenes acontecimentos. A profecia cumpre-se rapidamente. O Senhor está às portas. Em breve deverá abrir-se diante de nós um período de intenso interesse para todos os que estão vivos. As controvérsias do passado serão reavivadas. Novas controvérsias surgirão. Nem sequer se sonha com as cenas que em breve hão de cumprir-se em nosso mundo. Satanás está operando mediante instrumentos humanos. Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Satanás desceu até nós sabendo que tem pouco tempo lhe resta. Ele sabe que tem pouco tempo. E todos os filhos de Deus também precisam saber que tem pouco tempo neste mundo, mas um inferno a evitar e um céu a ganhar para toda a eternidade. Queridos, qual é a importância da profecia? A profecia é muito importante, porque nela está a nossa história, está tudo o que está acontecendo conosco, está aqui na palavra de Deus. Se nós olharmos, irmãos, passaríamos a noite inteira aqui falando sobre isso, mas nós precisamos de finalizar. Se nós olharmos ali em 2 Timóteo capítulo 3, nós vamos ver o que está acontecendo agora. Conosco, no nosso meio, no nosso povo. Se nós lermos e abrirmos o espírito de profecia, que é a luz menor, mas é a luz menor para nós, mas ela é uma grande luz, porque foi dada pelo mesmo poder do Espírito Santo. Nós vamos entender o que está acontecendo conosco, como igreja, e nós podemos despertar. Então, que o Senhor Jesus venha nos abençoar, nos ajudar a entender que tudo que Deus deixou escrito é para nós, para o nosso ensino, para que nós sejamos salvos para sempre, salvos por toda a eternidade. E eu quero finalizar com esses dois textos. Não havendo profecia, o povo perece, porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Mateus 13, 14. Que o Senhor nos abençoe, nos dê a sua graça e nos encha do seu poder para entendermos e compreendermos o quão importante é as profecias para nós hoje e para os nossos dias até a volta de Jesus. Amém. Amém. Amém.